Enquanto o varejo brasileiro quebrou tentando virar empresas de tecnologia, enquanto Magalu, Americanas e tantas outras entraram em crise, enquanto essas empresas bilionárias viraram pó, tem uma empresa no Brasil que nunca deu prejuízo em 40 anos. Você já ouviu falar disso? Décadas sem prejuízo no varejo brasileiro? Não teve IPO, abertura de bolsa, não teve fundo bancando, não teve banco por trás e continua crescendo. São 22 bilhões de reais por ano. A verdade é que a Van é uma máquina de imprimir dinheiro que nenhuma crise consegue alcançar. E para quem quer ganhar dinheiro de verdade, precisa entender como que a Van imprime dinheiro em um país onde o varejo vive quebrando. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sempre quando as pessoas olham para a Van, entendem o tamanho dela, as pessoas perguntam, tá, mas qual é a margem, qual é o faturamento, qual é o segredo, qual é o mecanismo por trás? Só que estão olhando da forma errada. A pergunta certa deveria ser, que tipo de empresa será que a Van realmente é para aguentar todas essas crises do varejo e continuar crescendo por décadas? Se você acha que a Van é uma varejista comum, você está muito enganado. Vamos começar do fundamento. A Van é 100% do Luciano Hang. Isso muda tudo, porque não tem conselho, não tem fundo de investimento pressionando, não tem call trimestral, não tem nenhum analista cobrando guidance, cobrando relatórios de performance. É muito diferente de uma empresa listada na bolsa, que vive para bancar o trimestre, para dar relatório para os investidores. A Van não tem esse tipo de cobrança, ela reporta única e exclusivamente ao Luciano Hang. Enquanto outras empresas do varejo são preocupadas com valuation, o Luciano é preocupado com caixa. Caixa da Van. E caixa no Brasil resolve muito problema. O valuation, nem tanto. E essa diferença estrutural já explica por si só a metade da história. Só que não explica como que esse cara consegue, de fato, imprimir dinheiro. E para entender isso, a gente precisa ir mais fundo. Existe uma verdade desconfortável. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda apertada. É um país de pessoas que parcelam, é um país de pessoas que compram no carnê, é um país de pessoas que não tem um limite tão alto no cartão. E a maioria das empresas tenta vender para o Brasil ideal e não para o Brasil real. E a Van, ela aprendeu a vender, aprendeu a trabalhar para o brasileiro de verdade. E quando você vende para o brasileiro de verdade, você precisa controlar uma única coisa, é o crédito. E aqui está o coração da Van. A Van não vende só produto. Ela vende financiamento dos produtos. A Van não depende de banco nenhum para parcelar, ela controla o cliente. Em um país com juros altos, taxa Selic é 15%, quem controla o crédito controla a margem do negócio. Só que isso não acontece em todas as empresas do varejo. Na verdade, pelo contrário, a maioria das empresas dividem a rentabilidade com outros bancos. E a Van, ela internaliza. Os produtos geram o giro, mas a margem do produto por si só tende a não ser tão alta. Agora, o crédito de emprestar o dinheiro para o cliente que vai pagar a juros no longo prazo, é o que dá o lucro. E além de ter uma lucratividade alta nesse processo, isso cria algo poderoso, a recorrência. O cliente ele volta porque ele deve e ele paga porque ele precisa voltar. E isso é engenharia de caixa pura. Mas tem mais. Vamos falar das lojas? O velho da Van investe de 80 a 100 milhões por unidade. São 20 mil metros quadrados. É terreno próprio, não é locado. E ainda por cima tem aquela estátua gigante, visível, geralmente, costumeiramente, de frente para uma rodovia. Você está entendendo? Isso aqui não é uma loja, né? Isso aqui é um território. Cara, enquanto as outras empresas do varejo, elas correm para o e-commerce, para o online, para o digital, o velho da Van estava comprando terreno. Enquanto essas empresas estavam investindo em tráfego pago, em canal de aquisição de cliente, esse cara estava investindo em ativo imobiliário. Isso faz duas coisas importantes para proteger o negócio da Van. A primeira é que constrói um patrimônio, né? Patrimônio imobiliário. Vai construindo. E a segunda é que isso cria uma barreira absurda de entrada para a concorrência. Ninguém entra fácil aonde você já domina fisicamente. Que loja vai durar do lado de um império como o império da Havan? São milhares de metros quadrados, uma estrutura absurda. Não tem concorrente que dura ali. Então, percebe que o velho da Havan ele não está só
alugando presença como as outras varejistas fazem, né? Alugando prédios no centro, nas capitais. Muito pelo contrário. Ele fez das lojas um ativo digno de passeio. As pessoas gostam de ir lá passear, as pessoas gostam de estar na van, as pessoas levam seus filhos para passar o dia, para passar a tarde, para visitar a van. E ele não está na capital, ele está no interior. Ok, só que se virou um passeio e o pessoal da capital sai para ir para o interior, esse cara acaba tendo quase que o mesmo fluxo, com bem menos concorrência e com muito mais margem, porque o interior é muito mais barato que a capital. Entende? O velho da van, ele não está alugando presença como as outras lojas. Esse cara comprou domínio. Deixa eu te traduzir isso de outra forma. A estrutura toda da van ela é feita para comprar domínio e ganhar competitividade estando no interior para competir com a capital. Agora você conecta isso com um centro de distribuição com controle absoluto. São 8 km de esteira. Uma padronização absurda. Um giro muito alto. Um fluxo muito alto de produtos. A gente não tem como chamar isso de outra coisa a não ser eficiência de capital. Porque as outras redes de varejo, elas acabam descentralizando e acabam perdendo o controle disso. O velho da van não, ele centralizou a operação dele, tratou a eficiência operacional e ganhou margem. Consequentemente, toda vez que a van vai dar um passo a mais, vai crescer, ela não cresce no caos. Ela cresce com disciplina. Isso preserva a margem, preserva a capital, preserva diversas coisas, né? Mas tem um ponto que é ainda mais importante que a gente vai ver a partir de agora e que define completamente o modelo de negócio da van. Mas antes, rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo para ver se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você é dono ou gestor de equipe e não consegue sair do operacional, virou babá de funcionário, vou te recomendar esse treinamento que está aqui do lado nesse QR Code, onde eu te ensino a delegar e construir uma equipe autogerenciável que performa sem você. E se porventura o teu negócio está travado, você precisa aumentar seus lucros, cara, clica aqui embaixo no link, vem para a nossa consultoria empresarial, a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua operação, vai entender o gap de mercado, vai montar um plano de ação para você destravar o seu negócio em 90 dias. Mas as vagas são limitadas. Clica aqui embaixo que ainda dá tempo. Agora vamos para um dos requisitos mais importantes que faz a van imprimir dinheiro. Todo mundo virou a Amazon brasileira no varejo, né? Todo mundo quis virar tech, marketplace. O que aconteceu? Tiveram que abrir IPO, tiveram que buscar investimento, a margem ficou exprimida, umas empresas tiveram prejuízo, teve diluição de sociedade. A van não, ela ficou no modo tradicional, ela ficou no espaço físico. E isso não é atraso. Eu imagino que as outras empresas, quando estavam fazendo essa transformação, até criticavam, né? Mas na verdade não, isso aqui é puro posicionamento. Por quê? Como eu falei antes, o cliente da van, ele quer passeio, ele leva os filhos para passear na loja. Esse cara, ele tem estacionamento grátis, ele quer ar-condicionado, ele quer tocar no produto, ele quer se divertir com a estrutura, ele quer que os filhos admirem a estrutura. Muitas pessoas consideram a van como um shopping, né? Então, esse cara, ele quer experiência familiar. E o velho da van entendeu que nem todo modelo americano funciona no interior do Brasil. Então, ele dobrou a aposta no espaço físico, justamente indo contra o mercado que estava indo para o digital. E eu vejo isso como um talento nato de leitura cultural e análise de mercado. E agora tem um fator invisível. O Luciano, ele visita as lojas. O cara vai rever terreno, o cara vai rever a execução do time. Nunca deu prejuízo em 40 anos. É uma loja que nunca deu prejuízo. Isso com certeza não é sorte, isso aqui é obsessão operacional. Os funcionários da van, eles têm PPR, né? Participação de lucro. É o funcionário que trabalha de uma estrutura grande, excelente, uma loja bem vista e que ainda participa da distribuição de lucro da empresa. Não preciso nem falar que quem trata bem funcionário desse jeito já automaticamente cria um senso de dono. E o que o velho da van fez? Né? Pelo fato dele estar próximo, enquanto as outras redes, tipo Magalu, enquanto a cabeça fica aqui, vão criando, imprimindo lojas numa hierarquia completamente corporativa, o velho da van acabou criando essa cobrança direta, ele vai lá, então ele tirou a burocracia. E aí, obviamente, ele mantém uma coisa que é muito importante no varejo ou em mercados instáveis, que é a cultura da empresa sempre continuar forte. É isso que o velho da van faz estando lá. Então, a van é uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? Isso é muito importante, porque garante que as pessoas têm o modelo mental do dono, e esse com certeza é um diferencial da van. Só que isso é possível porque o velho da van saiu do pedestal, ele é um cara que gosta de relacionamento humano, ele está sempre nas lojas. E ele não abriu mão disso, tá?
Porque o fato que você precisa saber é que no boom do varejo, né, ele poderia ter feito um IPO, poderia ter captado bilhões, abrindo a empresa na bolsa, virado queridinho da bolsa brasileira, com certeza seria. Mas ele não fez. Porque o IPO ele traz dinheiro, só que ele tira a autonomia. E o Luciano Hang não pode perder a autonomia, senão ele perde a cultura da van. E talvez se ele tivesse feito o IPO, provavelmente ele seria pressionado a virar digital também, né? Distribuir dividendos, teria perdido caixa. Mas não, ele escolheu controle. Isso porque ele entendeu algo que muitos empresários têm dificuldade de entender. Eu vejo isso muito nas consultorias. Que nem toda oportunidade de dinheiro é estratégica para o modelo de negócio. E essa foi a principal escolha que blindou o império da van, ao que dá para ver analisando os outros mercados, e protegeu de todas as crises que o varejo já passou no Brasil. E o engraçado é que a van parece muito simples. Só que ela é um império físico, como eu já te expliquei, praticamente um banco informal, com repasse de crédito para os produtos, uma incorporadora direta, o tamanho do mercado imobiliário que eles têm, é uma máquina de giro, uma empresa de dono e tem uma operação interiorizada no interior dos estados muito agressiva. Então, ela não está aqui disputando São Paulo que nem as outras, não, ela está aqui no interior. Ela não está brigando onde todo mundo briga, mas ela foi capaz de fazer o público ir até a loja e equiparar. Então, a van é especialista em criar território onde ninguém está e fazer o público, a massa, se mexer até lá. Isso é pura arquitetura estratégica. Genial. E para finalizar, a gente precisa entender que o varejo brasileiro ele quebrou porque ele ficou refém de valuation, né? E, consequentemente, fez ele para outros lados de mercado. A van foi pelo oposto e ficou de pé porque ela prioriza a caixa até hoje, tá? O Luciano Hang ele decidiu ser eficiente dentro do básico e construiu um império usando o espaço físico para isso. O espaço físico da van é imprescindível. Se não fosse as lojas da van, muito provavelmente ela não teria o giro que tem, tá? E se você é empresário, a pergunta que você tem que fazer não é, cara, como é que eu viro a próxima Amazon da vida, né? Principalmente se você está no varejo. A pergunta que você tem que fazer é, como é que eu controlo caixa, território e cliente ao mesmo tempo sem competir com as capitais e os grandes varejistas? Fica aí a reflexão para você pensar. Fechou? Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, já coloca o dedo no like aqui, verifica de novo se está inscrito no canal e até o próximo vídeo.